Imagina escapar de um destino trágico por um triz, viajar no tempo e ainda reencontrar o amor da sua vida? Essa é a realidade de Sayori, que após ser misteriosamente transportada para uma nova era, precisa se adaptar a um mundo completamente diferente, enquanto revive sentimentos que pareciam perdidos no passado. Entre situações inesperadas, desafios modernos e um romance capaz de atravessar séculos, a história promete muita emoção e momentos inesquecíveis. Agora, sem mais enrolação, vem comigo descobrir o que acontece em Minha Nêmesis Real. A história começa na dinastia Joseon, onde conhecemos Kangdan-sin, uma concubina real condenada a pagar com a própria vida por um crime que nunca cometeu. Vinda de origem humilde, ela precisou enfrentar inúmeras dificuldades desde criança. Mesmo conquistando o coração do príncipe, ela acaba entrando na mira do rei, que faz de tudo para prejudicar o próprio irmão e encontra uma forma de se livrar dela. Enquanto todo o palácio acompanha sua execução e ela dá os últimos suspiros, algo inexplicável acontece. O sol desaparece e um eclipse toma conta do céu. Em um instante, Dansin é transportada aos dias atuais e desperta no corpo de Sayori, bem no meio de um set de gravação. Perdida em uma época completamente diferente e sem entender o que está acontecendo, ela entra em choque e acaba causando uma enorme confusão no local. Ao mesmo tempo, conhecemos Chasegi, um herdeiro de terceira geração que vive se envolvendo em problemas. Ele é ambicioso, rico e bastante frio com as pessoas ao seu redor. Enquanto tenta processar sua nova realidade, Sayori acaba se envolvendo em uma confusão no trânsito e conhece Sege da forma mais caótica possível. Apesar da química evidente, a convivência começa da pior maneira, e sem conhecer ninguém naquele novo mundo, Sayori decide fazer uma proposta de trabalho para Sege. Como o azar parece persegui-la, ela acaba entrando em mais uma confusão ao salvá-lo de um acidente. Desconfiado, ele passa a acreditar que Sayori está envolvida em todos os acontecimentos estranhos ao seu redor e a dispensa de forma rude. Tentando se adaptar à nova realidade, ela descobre que vive em um quarto minúsculo e que foi criada pela avó após perder os pais ainda muito jovem. Enquanto isso, Sege participa de um jantar em família ao lado do avô. Lá, ele encontra suas duas tias e o seu primo, que não perde uma oportunidade de tentar puxar seu tapete para assumir o lugar na empresa. Após passar vários dias procurando emprego sem sucesso, a sorte enfim muda para ela. Um vídeo da Sayori viraliza na internet e a sua personalidade espontânea conquista milhares de pessoas. Mesmo com a avó se esforçando para cuidar dela e garantir algo para comer, Sayori percebe que não pode continuar dependendo dos outros e que precisaria encontrar uma forma de se sustentar. Não demora muito para surgir propostas de trabalho, já que tudo que ela usa e recomenda passa a esgotar rapidamente. E é nesse momento que o jogo vira completamente. Agora, Sege quem procura Sayori, interessado em contratá-la como a nova modelo de sua marca. O problema é que durante esse encontro, Sayori vê Mundó. Para outras pessoas, ele seria apenas um homem comum, mas para ela é impossível esquecer aquele rosto, já que em sua vida passada, ele era o rei que tentou condená-la. Assustada e acreditando estar em perigo, ela age por impulso, agarra Sege e o transforma em seu escudo humano, deixando todos sem entender o que está acontecendo. O CEO, que normalmente está sempre no controle da situação, se vê perdido diante de Sayori. Já ela apenas agradece pela ajuda sem dar qualquer explicação. No caminho de volta para casa, ele tenta agir como se nada estivesse acontecido. Porém, por mais que não queira admitir, começa a se preocupar cada vez mais com ela. A situação só piora para o herdeiro, já que além de não conseguir tirá-la da cabeça, ele começa a sonhar com ela. Sem entender o que está acontecendo, o coitado decide procurar um psicólogo para descobrir a origem desses sentimentos. Só que a resposta que recebe o pega completamente de surpresa, já que, segundo o profissional,
todos os sinais indicam que ele poderia estar se apaixonando. Incapaz de ignorar os sentimentos, Segie finalmente fecha contrato com Shiori e a escolhe como a nova modelo de sua marca. O problema é que a relação dos dois está ficando cada vez mais próxima, já que por mais que ele tente agir como um profissional, não consegue manter distância dela. Sem entender o porquê o comportamento dele mudou tão de repente, Shiori chega a uma conclusão equivocada. Na cabeça dela, ele só pode ser um fã de longa data. Afinal, durante a infância, ela participou de vários filmes e essa parece ser a única explicação lógica para toda aquela atenção especial. Como forma de agradecer por toda a ajuda que recebeu, Shiori escreve uma carta para Segie, mas como ele sempre entende tudo errado, passa a acreditar que ela também está apaixonada por ele. Alguns dias depois, ela visita a avó e encontra uma situação preocupante. Alguns homens estão pressionando a idosa a vender seu terreno para a construção de um resort. Só que a situação fica ainda mais complicada quando descobrimos que o empreendimento pertence justamente à família de Segie. Ao vê-la com dificuldades, ele decide intervir e ajudá-la. Após resolver parte do problema, Shiori finalmente conhece o avô dele e, sem pensar duas vezes, ela se apresenta dizendo que o neto é o seu maior fã. O avô fica completamente confuso com a declaração e tudo piora quando ele tenta esconder seus verdadeiros sentimentos, afirmando que ela não significa nada e que só ajudou por pena. As palavras de Segie atingem Shiori em cheio. Magoada, ela tenta esconder a decepção, enquanto ele volta para casa com a consciência pesada, percebendo que acabou cometendo um grande erro. Enquanto isso, Mundó começa a colocar seus próprios planos em prática. Sabendo que seu primo tem interesse em Shiori, ele tenta convencê-la a se aproximar romanticamente de Segie em troca de uma generosa recompensa em dinheiro. Mas Shiori recusa a proposta imediatamente. Por trás dessa oferta existe um objetivo maior. Mundó acredita que Shiori pode se tornar o ponto fraco de Segie e pretende usá-la como peça-chave na sua disputa pelo controle da empresa. Consumido pela culpa, o CEO decide procurar Shiori para se desculpar pelo que disse. Mas, durante a conversa, ela acaba tocando justamente no assunto que ele mais tenta evitar. Shiori pede que ele pare de olhar para ela daquela forma e agir como se estivesse apaixonado, porque todas as atitudes dele passam exatamente essa impressão. Tentando entender de uma vez por todas o que sente, Segie a puxa para perto e naquele instante, com o coração acelerado e sem conseguir controlar as emoções, ele finalmente para de fugir e percebe que realmente está apaixonado por Shiori. Só que as coisas não saem nem um pouco como ele imaginava. Para sua completa surpresa, Shiori rejeita a confissão sem hesitar. O CEO leva um fora daqueles e fica indignado. Afinal, ser rejeitado é uma experiência totalmente nova para alguém acostumado a conseguir tudo o que quer. Desistir não faz parte do vocabulário de Segie. Determinado a conquistar Shiori, ele prepara uma surpresa especial e envia um caminhão de café para o set onde ela está gravando. Confusa com toda aquela demonstração de carinho, Shiori pergunta o motivo de tanta atenção. Sem rodeios, ele deixa claro que pretende conquistá-la de verdade e que não vai mais esconder suas intenções. O problema é que a resposta dela não é exatamente o que ele esperava. Mesmo visivelmente abalada e mexida com a situação, Shiori acaba rejeitando suas investidas mais uma vez. Com o orgulho ferido, Segie deixa o local tentando manter a pose, mas por dentro a rejeição continua martelando em sua cabeça. E como se o dia já não estivesse sendo difícil bastante, ele ainda precisa ouvir o avô insistindo para que aceite participar de um encontro às cegas. Tentando entender o porquê está sofrendo tanto, Segie decide visitar o psicólogo mais uma vez e desabafa sobre tudo o que está acontecendo. O profissional aconselha que ele procure direcionar a sua atenção para outras áreas da vida ao invés de focar apenas no problema. Só que Segie entende o conselho de uma maneira bem diferente e, levando tudo ao pé da letra, ele conclui que a melhor maneira de superar sua paixão é simplesmente substituí-la por outra pessoa.
Ferido pela rejeição e decidido a recuperar o próprio orgulho, Segui aceita participar do encontro às cegas sugerido pelo seu avô. Durante o encontro, ele acaba concordando com um contrato de casamento estratégico. A ideia é simples: impulsionar seus negócios e, de quebra, esquecer Seori de uma vez por todas. Pelo menos era isso que ele acreditava. Convencido de que já superou seus sentimentos, Segui viaja para Jeju a trabalho junto com Seori. Mas, durante o voo, ele toma um remédio para insônia e passa mal. Ela corre para ajudá-lo e assim que o avião pousa, os dois acabam indo direto para o hospital. Enquanto se recupera, ele recebe uma notícia preocupante. O medicamento que tomou havia sido adulterado. Percebendo que aquilo não foi um acidente, ele começa a investigar quem está por trás da sabotagem. Aos poucos, Seori também passa a notar um padrão estranho. Sempre que está por perto, algo parece colocar a vida de Segui em risco. E quanto mais observa, mais ela percebe que ele está constantemente se defendendo de ameaças invisíveis. Não demora para a verdade vir à tona. Descobrimos que o responsável pela adulteração do remédio é o próprio primo, que está disposto a tudo para tirá-lo do caminho. No dia seguinte, durante a gravação de um comercial, Segui tenta se concentrar no trabalho, mas o problema é que Seori está deslumbrante. Sem conseguir disfarçar, ele pede várias trocas de figurino, acreditando que isso resolveria, mas a cada nova roupa só o deixa ainda mais encantado, tornando impossível desviar os olhos dela. Os sentimentos de Segui ficam ainda mais evidentes quando Seori desaparece após entrar na floresta para ajudar um senhor. Desesperado, ele dá um jeito de tentar encontrar pistas para achá-la, e quando finalmente a encontra, o alívio fala mais alto e ele a abraça com força. Incapaz de expressar seus sentimentos da maneira certa, ele acaba transformando sua preocupação em uma bronca. Magoada, Seori entende tudo da pior forma e pede que ele pare de se preocupar com ela, mantendo apenas uma relação profissional. Chateada com tudo que aconteceu, ela acaba bebendo além da conta e, percebendo que foi duro demais, Segui vai atrás dela para pedir desculpas. Durante a conversa, ele admite que talvez tenha exagerado, mas confessa que se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo, porque quando se trata dela, ele não consegue controlar o que sente. As palavras a deixam vulnerável pela primeira vez, e Seori fica sem reação. Achando que foi rejeitado de novo, Segui decide ir embora, mas antes que ele possa se afastar, Seori o segura pelo braço, e naquele instante os dois finalmente param de lutar contra o que sentem e se beijam. Se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!